Boa tarde a todos. Hoje é dia 4 de julho de 2022. O número do verbete é de 5.995. Ele tem 5 páginas, 50 logias e 9 máximos. O tema de hoje é populismo, da especialidade politicologia. Quem escreveu o verbete foi a veterana Rosicléia Siberino. Bem-vinda, Rosicléia. A Rosicléia hoje está conosco online, de Blumenau, não é isso, Rose? A Rose é graduada em farmácia, bioquímica e direito, também é graduanda em história, especialista em farmacologia e direito público, brasileira, natural de Blumenau, Santa Catarina. Então, seja bem-vinda, Rose. Vamos agora ver aqui algumas partes. Vamos trabalhar aqui algumas partes do verbete, ler algumas partes e depois nós iniciamos o debate. O populismo é forma de poder político embasado no apelo ao povo, advindo do líder ou do partido, visando convencimento popular por meio de narrativas simplistas e emocionais, na busca de soluções para conflitos, necessidades e reivindicações sociais, objetivando interesses próprios. Na pensenologia, o holopensene grupal da manipulação consciencial, o holopensene pessoal da frustração e ressentimento social, o holopensene social do medo quanto a transformações culturais, tecnológicas e do trabalho. A contribuição pessoal para a manutenção do holopensene de intercompreensão e da convivialidade sadia. A necessidade de manter ortopensenes, a importância da ortopensenidade. Na fatologia, a promessa de restauração da moral, o embrutecimento social, o linguajar inadequado do populista, a subconsciencialidade na conscienciometria dos líderes e liderados, a falta de verbação, a teática incoerente do governo com as promessas de campanha, o predomínio do subcérebro abdominal, a anticosmoética no uso do laringochakra, influenciando o saldo da ficha evolutiva pessoal, o resgate dos interesses do país e identidade nacional, o posicionamento do intermissivista em situações políticas adversas, a importância da inteligência evolutiva na análise contextual, a lucidez consciencial na cidadania, a importância da manutenção do foco no universalismo e no respeito ao nível evolutivo das consciências. Na parafatologia, a sedialidade grupal, a interferência dos megassédios, a afinidade interconsciencial entre populistas e seguidores, a interprisão grupocármica do líder com as massas, a aglutinação interconsciencial anticosmoética, a visão do cenário político a partir do para-direito, o mega desafio do fraternismo multidimensional. São só algumas linhas, tem bastante informação em cada uma dessas sessões aqui para a gente discutir hoje. Na divisão detalhismo temos 26 logias, também com bastante informação. Na divisão argumentologia, a Rosicléia nos apresenta uma listagem com 10 posturas. Em caracterologia, ela apresenta uma listagem com 10 posturas e ações antidemocráticas características do governo, líder ou partido populista. Está bem interessante para a gente saber bem diferenciar, né, esse processo do populismo tão popular, né, tão comum, tão comum nos nossos dias, né? Na remissiologia, dos 15 verbetes, nós vamos destacar autoposicionamento democrático, campo de coexistência, cidadania evolutiva, consciência política e neoposicionamento político. Na frase enfática, o populismo influencia milhões de consciências incautas pela estratégia das emoções e do antidiscernimento, a fim de manter os interesses egóicos da liderança política anticosmoética. Na questionologia, você faz ponderações e críticas cosmoéticas ao discurso dos políticos com tendências populistas? Analisa com imparcialidade as políticas públicas implantadas por governos
verificando se realmente atende o bem-estar geral das consciências? E na bibliografia específica, nós temos 10 fontes pesquisadas e 2 fontes na webigrafia. Realmente a bibliografia está bem interessante. Agora, a mega-análise realizada aqui pela equipe da Enciclosapiens, hoje pela Rita Richter. Monovisão, mediocridade, doutrina, propaganda, promessa, convencimento, sedução, sectarismo, imposição, manipulação, interprisão, intolerância, insatisfação, ponderação, imparcialidade, restauração, cosmoética, universalismo, paradireito e politicologia. Muito bem, Rose, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Aqui é o tertuliário, mesmo que de forma virtual, né? Energias não têm distância, né? Então, está interagindo conosco aqui, inclusive está aqui no telão conosco, né? E aí, Rose, a gente sempre inicia, né, a tertúlia perguntando, né, qual foi a principal motivação pela temática, né? E as principais ocorrências intra e extrafísicas que você possa ter observado durante a elaboração do verbete, que acha interessante compartilhar com o público. Bem-vinda, Rose, a palavra é sua. Então, retornando aqui a nossa transmissão, nós vamos passar a palavra para a Rose Claire. Rose, a gente pede que você reinicie aí a fala, porque tivemos uma interrupção aqui na internet. Tá? Rose, a palavra com você. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à equipe da Enciclosapiens por todo o aporte, o apoio dado aos verbetógrafos. Gostaria de agradecer também a equipe do tertuliário, os voluntários aí que fazem acontecer essas transmissões online, tanto presencialmente quanto virtualmente. Meus sinceros agradecimentos pelos aportes recebidos de todos aí. Vocês são nota 1000 aí. E boa tarde aos tertulianos, teletertulianos. E, primeiramente, eu gostaria de dizer que eu escolhi esse tema para nós debatermos aqui, em forma de verbete, é a importância do populismo atualmente, tanto no Brasil quanto no mundo todo, e as suas formas de agir, de proceder, e que causam várias consequências para a sociedade. Quer queira ou quer não, a consciência política vai nos afetar no nosso dia a dia, porque mexe com a economia, enfim. Então, é importante para nós debatermos aí, de forma cosmoética, a questão da política, tanto no Brasil, a nível mundial, e estarmos atentos, com discernimento, para nós fazermos escolhas saudáveis. E esse ano nós teremos, né, eleições, né, para cargos importantes no Brasil, então é importante nós pensarmos, refletirmos e termos mais consciência política, principalmente nós intermissivistas. Eu penso que nós temos que se posicionar, dar o contra no que está errado, e vermos políticas públicas mais cosmoéticas aí que beneficiem a sociedade como um todo, e não grupos específicos. Então, eu decidi, então, escrever esse verbete aí com os amparadores para a gente tentar esclarecer melhor essa situação toda. Ok, muito bom. Bom, vamos iniciar aqui com as perguntas online, então. Você quer fazer pergunta primeiro, Malu, que só começa aqui online? Pode ser? Então, liga o teu microfone. Boa tarde, Rose. Tema instigante. Boa tarde. E parabéns aí, porque o tema chama atenção. A minha primeira pergunta vai ali na fatologia, que você coloca, vou fazer duas seguidas, a falta de verbação e a teática incoerente do governo com as promessas de campanha. O que você pode falar um pouco para nós a respeito? Principalmente a falta de verbação, né? Exatamente. Geralmente os políticos aí, populistas, quando eles assumem os cargos aí designados, eles não vão cumprir o que eles prometeram, eles não vão conseguir, entre aspas, salvar o país, enfim, restaurar uma moral melhor, trazer a cultura e os costumes, como ele prometeu na campanha dele, ali, eleitoral. Então, há uma falta de verbação, e às vezes ele vai prometer, falar,
totalmente desconexo com a realidade, entendeu? Só para angariar votos ou construir seguidores. Então, há um gap entre o que ele fala e o que efetivamente ele vai fazer. Então, é a questão da verbação e da teática depois. Vimos no atual governo agora do que ele havia prometido na sua campanha não está sendo cumprido fielmente, né, conforme havia sido declarado e defendido na campanha eleitoral. Não estou falando só desse governo, de outros governos também, isso a nível mundial. Então, há muita sedução, muita manipulação, muitas promessas, às vezes vagas e generalizantes, que não são específicas, às vezes vai ter que fazer um trabalho de planejamento, de cortes, às vezes que vai criar conflitos com várias classes, mas às vezes são atitudes que serão necessárias tomar para botar o país naquele rumo correto. E, às vezes, como falei, o populista ele vai jogar para as massas, ele vai falar o que as massas querem ouvir, e geralmente são milagres, promessas que não podem ser cumpridas, e tudo isso acaba trazendo até, às vezes, depois, para os liderados, uma sensação de traição, de mentira, de engano, de engodo, enfim, várias consequências que podem ocorrer aí pelas suas promessas com relação às suas políticas públicas. Na parafatologia, na quarta linha, você fala força presencial baratrosférica. E na síndrome também você fala da síndrome da abstinência da baratrosfera. O que você pode aí também falar sobre? Como nós falamos, às vezes o populista ele está imbuído aí pela busca do poder, ele quer seduzir, ele quer manipular, ele trabalha com baixo discernimento das pessoas, e tudo isso às vezes pode reverberar, né, a síndrome da abstinência da baratrosfera. Às vezes ele estava na baratrosfera, ele tinha liderança na baratrosfera, ele ressoma novamente, ainda traz aqueles ímpetos, ainda entre aspas, de um pequeno rei, né, ditador, enfim. Então, isso tudo, ele tem essa força presencial, às vezes, anticosmoética. Ele tem laringochakra, ele tem a energia, ele foca a energia dele nessa questão da conquista do poder. E tudo isso, se tu não tiver um discernimento aí bioenergético, os eleitores, aí, os seguidores acabam caindo nessa aglutinação, nessa sedução até. Quer dizer, que eles trabalham muito com a parte da neurolinguística, dos gestos, enfim, é uma sedução energética, holochacral, aí, que eles colocam nos seus comícios, nos seus discursos, da forma de abordar, lembrando que o populismo é o discurso direto com as massas. Eles tendem a eliminar as outras formas de instituições que lidem com as massas, eles tendem a criar essa relação direta. O discurso direto, vão em comícios, em campanha, fazem essas motociatas, enfim, campanhas pelas ruas, então eles tendem a aglomerar de forma anticosmoética, aí, dependendo da intraconsciencialidade desse populista também. Aonde que ele quer chegar, quais os objetivos realmente que ele busca. Então, é bem interessante isso daí, a questão até de uma hipnose coletiva. Verdade. Muito bom, obrigada. Tá bom. Vamos então aqui para os nossos teletertulianos que enviaram perguntas. A primeira vem de Porto Alegre, ela pede para comentar a ortopensatologia. Tem ali 2 ortopensatas, né? Eu achei a segunda bem interessante, mas pode comentar as duas, por favor. Isso eu tirei do léxico, então o professor Valdo já até colocou no léxico. O populismo é a doutrina política de apologia da mediocridade. Todo movimento político populista está imerso no bolor da mediocridade do público. Exatamente como eu falei, as pessoas elas querem soluções fáceis, então o que ela busca? Ela busca políticas públicas que atendam às necessidades básicas, que é emprego, alimento, saúde, educação. E como esse populista vai oferecer isso, vai depender de várias correntes, o que ele segue, como que ele vai garantir ou prometer isso para as pessoas, para o eleitorado dele. Então, e geralmente são respostas, o que eles propõem são soluções simples, soluções
que não exigem grandes pensamentos, que, sabe, as pessoas acreditam que ele vai conseguir fazer num passe de mágica aquela promessa de criar, por exemplo, empregos. Como que eu vou criar renda? Então, eu vou criar 10, 20 milhões de empregos para os brasileiros, mas como o senhor vai fazer isso? Qual o planejamento? O senhor, quais os recursos que o senhor vai colocar em prática para, por exemplo, prometer 20 milhões de empregos? Então, as pessoas acabam, né, na mediocridade, da falta de autodiscernimento, de falta de consciência pública de estudo, acabam caindo nessas soluções simplistas, retóricas simplistas. Entendeu? Vamos resolver a questão da segurança do país matando pessoas, o CPF cancelado, não é bem por aí. A segurança está ligada com economia, educação, saúde da população, então é complexo às vezes as soluções. E o populista ele promete de forma simples, vamos resolver um passe de mágica, como são promessas generalizantes, eles não são específicos, eles não têm um planejamento, uma política a longo prazo, que vai ter o comprometimento, às vezes, de outros governos posteriores que vão assumir esse processo de melhoramento e de investimento público. Então, as pessoas acabam na mediocridade mesmo, porque elas acreditam nesses papos tolos, nessas promessas mágicas até, envolve até o pensamento mítico com relação às soluções dos problemas da população. Muito bom. Agora, a mesma pessoa pergunta na parafatologia, pede para você comentar os 2 últimos itens. A parafatologia na página 2. A visão do cenário político a partir do para-direito e o mega desafio do fraternismo multidimensional. Sim, eu coloquei isso daí para a gente ver que a questão, a visão do cenário político, a gente vê a questão da multidimensionalidade, dos direitos das consciências, direitos fundamentais, a questão da liberdade de pensamento e de voto, a questão da fraternidade também. Nós temos que, né, não dividir a sociedade como o populista entende. Às vezes ele faz divisões, ele acentua as polarizações, a intolerância contra o outro, e nós temos uma visão fraterna. Você tem o direito de pensar o que você quiser, nem por isso eu vou chegar à violência, eu vou querer impor alguma ideologia para você. Então, esse é o mega desafio do fraternismo, porque para o populismo não há esse fraternismo. Há a questão do povo e o antipovo. Então, quem está comigo, que defende as minhas ideias, é o bem. E quem pensa diferente é o mal. Entendeu? Então, eles tentam a criar inimigos internos e externos para manter aí, né, o discurso dele populista para chegar ao poder. Então, eles criam vários bodes expiatórios e não veem as necessidades que eu tenho que, às vezes, governar para um país, para todas as pessoas daquele país. Eu não posso ficar discriminando, como, por exemplo, na Alemanha nazista, que, de certo ponto, havia um populismo ali de discriminar grupos, né, por exemplo, judeus, ciganos, testemunha de Jeová. Então, essa questão é um mega desafio, a política atender a questão da diversidade, do pluripartidarismo, das minorias, então, a ter essa fraternidade, só que isso ainda está bem longe, ainda atualmente, nessa mediocridade que nós vivemos aí, não só no Brasil, no mundo todo, porque o neopopulismo está avançando na questão do mundo todo. Na Europa, é o problema do populismo de direita, em alguns países, que é seriamente preocupante. E no Brasil também nós temos esse problema do populismo. Não estou falando desse atual governo, mas governos anteriores também tivemos problemas. Então, esse é o desafio, é ver pela ótica multidimensional que estamos aqui agora, temos uma responsabilidade cidadã de contribuir para a melhoria do país, termos o nosso voto consciente, saber trabalhar com a diferença, com ideologias diferentes e governar para todos, e tentar fazer políticas públicas que beneficiem, no modo geral, a população, principalmente a questão da gente ver a desigualdade social, a educação que a gente precisa investir, a saúde, a segurança. Então, essa é a questão do mega desafio aí da fraternidade, aí, que está faltando. Parece que agora, depois
né, de 2019, assim, a baratrosfera está tomando conta, porque são desafios diários, tanto na política quanto na conviviologia. A gente vê casos absurdos aí de intolerância, de violência, de ignorâncias. Então, esse é o nosso, como intermissivista, é um desafio enorme, de nós convivermos aí com essa desigualdade aí de níveis evolutivos. Eu penso que é um desafio enorme. Na verdade, são repercussões da reurbanização extrafísica, né, Rosicler? Exato. Então, a gente tem um período aí, vamos dizer assim, né, de adaptação, de acolhimento dessas consciências, né, que vem com esses ímpetos assim, né, de dominação, de manipulação, até, quem sabe, nessa vida, ou daqui a 5, ou daqui a 10, ou na próxima, ela já esteja, né, um pouco mais lúcida, né, se dá por conta da improdutividade evolutiva, né, para ela e para as outras consciências dessas posturas, né. Mas o resultado da urbanização ele é muito visível, né, e por isso que está tão espalhado assim em todo mundo, não só o populismo, mas como várias outras linhas, né, das grandes imaturidades humanas, né, que estão cada vez mais se sobrepondo. Mas, assim, vamos confiar que é um processo evolutivo e nós, intermissivistas, precisamos, né, ter muita inteligência evolutiva, que você coloca aqui, né, a questão do fraternismo. Eu acho que a cosmoética, né, eu acho que a inteligência evolutiva e a cosmoética são os antídotos, vamos dizer assim. E não vai abranger a todos, óbvio, porque a grande maioria, né, que vem de uma reurbanização recente não vai ter ainda inteligência evolutiva. Pode ser que um ou outro, né, apresente algum nível, se dê por conta, enfim, dá uns estalinhos, né, lá dentro do paracérebro, né, mas é o ônus, né, da assistência atacadista, né, do processo da reurbanização extrafísica. Então, o aparente caos ele não está assim descontrolado, né? As consciências mais evoluídas elas estão observando, mas tem que deixar as pessoas aprender. Claro que tem limite, né? Chega um limite que é transmigrado, né? Enfim, acontece algumas coisas aí para a pessoa, principalmente a transmigração, né? Para quando o prejuízo social é mais, né, maior, né? Então, faz parte do nosso momento evolutivo de reurbanização. A gente tem que ter muito fraternismo. Por isso eu achei interessante esses 2 itens que você colocou na parafatologia ali, né? O processo do fraternismo e do paradireito, né? Enfim. Vamos passar aqui agora para, vamos ver da onde, só um pouquinho, Rio de Janeiro, tá? Ela pede para você comentar em pensenologia, eu acho que é na 3ª linha, na 2ª linha, o Holopensene, ela fala assim, como se pode desejar as mudanças e manter-se o Holopensene social do medo quanto a transformações culturais, tecnológicas e do trabalho? Como se pode desejar mudanças e manter-se o Holopensene, eu não entendi o que ela quer dizer, mas as mudanças, né, do Holopensene social, do medo quanto a transformações culturais, tecnológicas e trabalho. Tá? Comenta aí o que você... Esse Holopensene eu coloquei, é uma forma, né, o populista, ele atrai, né, os eleitores dele, seguidores, através da questão da resolução quanto essas transformações culturais, tecnológicas e trabalho. Por exemplo, na Europa, a questão da perda do emprego do europeu, então ele tem medo que ele está tendo, né, com relação à perda do emprego por causa da globalização que estava ocorrendo intensamente, e a questão da chegada dos imigrantes. Então, isso tudo fazia com que o populista de direita, que é contra a imigração, a xenofobia, né, são xenófobos, eles têm raiva de imigrantes, têm raiva da globalização. Então, tudo isso alimenta o discurso do populista. Então, as pessoas têm medo, a gente tem medo dessas transformações culturais. Por exemplo, o teu país ele vai perder sua identidade cultural. Por exemplo, na Alemanha, uma discussão, alguns alemães já discutem a questão da vinda dos islâmicos para a Alemanha, da questão da imigração, então está alterando a cultura, tanto na Suíça,
E esses medos das transformações, tanto tecnológicas quanto do trabalho, faz com que as pessoas tenham medos e elas vão seguir aquele político que vai falar bonito e vai trazer as soluções de que vai barrar essas transformações, vai trazer o emprego de volta, vai barrar a imigração e vai melhorar a vida de todos, vai trazer os valores culturais da nação novamente. Então, tudo isso favorece a questão da atuação do populista, dos partidos populistas aí de direita, de extrema direita, enfim. Então, tudo isso eu coloquei para a gente ficar atento, porque você acaba caindo, né, no engodo aí da manipulação populista com relação a esses temas, essas transformações que ocorrem naturalmente no decorrer da história. Quando a gente saiu do feudalismo para, né, o capitalismo, também teve esses choques, essas dificuldades, esses medos, e faz parte você se preparar. Nós vamos ter que se adaptar, infelizmente. Está tendo a globalização, estou perdendo o emprego, mas eu tenho que ver planos A, B e C para como eu vou conseguir ter renda e emprego nessa atual situação. E ver que nós estamos constantemente recebendo, né? Somos até, por exemplo, o Brasil é um país de formação, entre aspas, imigrantes. Vieram os portugueses, aí tem, né, os indígenas, enfim, os negros que também vieram da África. Então, quer queira ou quer não, você não é extremamente puro. Você tem essa migração que contribui até com a industrialização, enfim, do Brasil, quando tivemos a imigração dos italianos, dos espanhóis. Então, as pessoas têm que ampliar a cosmovisão, ampliar a questão de que todos nós somos, né, consciências em evolução. Só que não é todo mundo que pensa assim. Que por que eu vou ter uma agressividade, uma intolerância com o imigrante? Sendo que nós somos consciência, quantas vidas nós não já fomos daquele país, fomos daquela etnia, pertencemos àquela cultura. Então, isso tudo tem que ser analisado, mas para o intermissivista, que já tem essa inteligência evolutiva, essa cosmovisão, essa autoconscientização multidimensional, fica fácil. Agora, para uma pessoa, para com os réus, para o pré-serenão vulgar, para o robotizado, isso ele não consegue entender. Então, o populista atinge exatamente, ele vai no discurso dos medos da pessoa ali, daquele eleitorado. Tanto que eles fazem pesquisas, ali eles encomendam pesquisa para ver o que as pessoas estão necessitando, o que elas não estão gostando, para ele poder atingir com o discurso populista dele aquele eleitorado. Ó. Okay. Agora ela pergunta, na fatologia, na página 1, ali na penúltima linha, ela diz, ali diz, né, o posicionamento do intermissivista em situações políticos adversas. Então, como seria esse posicionamento intermissivista nessas situações? Ele vai ter, assim, eu raciocinando, eu penso que o intermissivista ele não pode ser omisso, ele não pode ter omissão deficitária, ele tem que ter ali um posicionamento cosmoético em relação à situação que ele está vivenciando. Por exemplo, fico imaginando um intermissivista no regime nazista, o fascista, ele teria que ter um posicionamento. Eu discordo, né, dessa questão da eliminação do que eu penso que é o inimigo da pátria. Então, o intermissivista ele tem essa responsabilidade, eu penso, evolutiva para com o país dele, aquelas consciências do polikarma, e ele tem que se posicionar, tem que dar o controle. Isso aqui eu não concordo com o discurso belicista, eu não concordo com a entrada na guerra, por exemplo, do país, eu não concordo com a discriminação, fazer políticas contra os imigrantes, então, assim, esse posicionamento do intermissivista, ele tem que estar assim, antenado aí com a cosmoética, ele tem que estar afinizado, ele tem que se posicionar. Ele não pode ser omisso. Deixa assim, é a questão política, não vou me meter. Mas está errado. Penso que a política ela vai afetar o teu dia a dia, até o cumprimento da tua proex. Se você não escolher bem, não discernir as situações, vai afetar o nosso dia a dia, que nós estamos vendo hoje atualmente, né, nível mundial, a inflação, perda de poder de compra. Então, eu penso que o intermissivista, ele não precisa agir, ele não vai para a violência, ele não vai lá fazer piquete, ele não vai, mas ele
intraconsciencialmente ele disse, não, eu discordo, eu não vou participar de passeata a favor de, entendeu, de discriminações, enfim. Então, ele vai se posicionar de forma cosmoética e é importante. Eu penso que a omissão deficitária aí é complicado. Nós temos, por que nós nascemos no Brasil? Eu fico pensando. Sei lá, por que eu não nasci na Etiópia, enfim. Então, nós temos uma responsabilidade aí, como cidadãos até. Em qualquer lugar do mundo, né, a gente tem responsabilidade. O que é importante também é o não acompliciamento, né, Rose? Das imaturidades, exato. Dos assédios, né? Porque esse processo, às vezes, é um grande assédio coletivo, né? Tem muita consciência extrafísica. Muita consciência extrafísica. Então, a gente não pode ser omissa, a gente tem que dar o contra, a gente tem que se posicionar. Ó, isso aqui eu não aceito, eu não vou votar no candidato que é a favor de armamentos, entendeu? Isso vai, como intermissivista, que nós que estudamos a Conscienciologia tentamos ter a teática, vai contra totalmente os princípios nossos. A gente é anti, né? A gente não é bélico, a gente não tenta não seguir esse caminho de erro aí. E aí vem uma pergunta interessante dela mesma, você até já falou um pouco, mas acho que vale a pena focar bem nessa questão aqui, que é na parafatologia, o penúltimo item. É na segunda linha, a visão do cenário político a partir do para-direito. Você já comentou um pouco, mas seria importante, assim, focar nessa questão do para-direito. Que né? É o para-direito das consciências, que é um para-direito que ele vê a questão serexológica, multidimensional, tanto das consciências intrafísicas quanto das consciências extrafísicas, e está ligado o quê? Aos teus direitos fundamentais. Quais são os direitos fundamentais? Por exemplo, das consciências intrafísicas. É o direito de ir e vir, o direito de liberdade de expressão, desde que não ofenda, não advogue aí o crime, enfim. O direito de liberdade de crença, o direito à vida, o direito à moradia, ao lazer. É o artigo 5º da Constituição Federal, quem quiser. Então, isso está amparado. Como nós também temos os nossos deveres. Agir corretamente, agir conforme a lei, quando a lei, né, é justa, adequada, tentar não prejudicar o próximo. Então, são princípios básicos da conviviologia que temos que exercer. E também temos também os nossos direitos, que o Estado democrático de direito tem que proporcionar isso, garantir que esses direitos não sejam violados. E no extrafísico também, o direito da pessoa evoluir, o direito dela errar, o direito dela recompor, entendeu? Se a gente fosse pensar assim, os orientadores evolutivos não vão te impor nada, eles não vão te ficar censurando, e te dar, você errou, não, eles vão compreender, a intercompreensão evolutiva. Então, essas consciências têm o direito de ser o que elas são, o direito delas evoluírem. E se elas não quiserem permanecer no erro, no engano, então é o direito de todas as consciências. Então, eu penso assim, o para-direito em todos esses sentidos aí. Ele é mais amplo, bem mais global, amplo, né? Mais multidimensional. E impactante, né? Saber que a pessoa tem o direito de... Agora, depende de quem aceita, né, essa manipulação. Ela tem o direito de fazer o que ela quiser, agora você vai aceitar ou não, são outros 500, né? E a reeducação dela só vai se dar quando as pessoas começarem a ter um pouco mais de lucidez e a rejeitar essa manifestação, né? Cosmoeticamente falando, né? Não rejeitar do ponto de vista de agressividade, belicismo, né? Como a gente vê muito hoje aí, né? Tem belicismo dos mais diversos tipos, né? A pessoa praticando o belicismo e achando que é muito da paz, né? Então, pela maneira de falar, pela maneira de expressar em redes sociais, nas inter-relações em geral, né? Então, não é fácil. Mas é impactante essa questão do para-direito, eu acho muito impactante. O outro tem direito de errar. O problema é seu se você vai se acompliciar com o erro ou não, né? Exatamente. Se eu tenho o direito de ser o que é, mas tu vai ter que arcar com as consequências. Isso, nessa com certeza, vida ou nas próximas. A lei de causa e efeito. Recompor. A lei de causa e efeito não
não falha, né, no universo, mas não que a gente esteja desejando o mal da pessoa, deseja apenas o aprendizado dela, né? Bom, vamos aqui, só um pouquinho. Ela continua aqui em teoriologia, perdão. É na página 2, na primeira linha. Ela pede para explicar a teoria da ameaça cultural. Sim, a questão, uma das propostas dos pesquisadores que eu li, que eu estudei, é que a questão do descontentamento cultural é como eu falei, por exemplo, lá na Europa, tá? Com a questão da vinda dos imigrantes, muitos cidadãos alemães, eles estão entendendo que eles estão perdendo seus valores, as suas tradições, porque o imigrante, sei lá, seja islâmico, de outro país, ele vai alterar a cultura que eles estão acostumados. Então, eles ficam, né, a um descontentamento cultural, porque está se modificando aquela cultura original que eles tinham. Né? Questão também na Suíça, na Hungria. Então, há alguns países que estão questionando a questão da imigração. Então, é a teoria do descontentamento cultural, que é uma das formas de favorecer e dar suporte ao discurso populista. Okay. Interessante. Agora ela pergunta em paradoxologia, na mesma página, um pouco mais abaixo, bem mais abaixo da página, pede para ampliar o paradoxo de o populismo poder viabilizar estrategicamente a ampliação e renovação do regime democrático. É interessante isso daí. Para o pesquisador Laclau, que é um pesquisador argentino sobre populismo, ele defende até que o populismo no regime democrático, ele favorece. Por quê? Porque vai ter oposição, vai ter o questionamento, vai ter os partidos questionando aquelas políticas populistas, tanto a imprensa, partidos de oposição, as instituições. Então, isso acaba fortalecendo mesmo até o regime democrático. Então, por exemplo, nós estamos tendo agora um pouco de populismo, né? A questão do descrédito do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Eu não estou dizendo que os ministros são bons ou não, eu estou falando a instituição Supremo Tribunal Federal. Ou seja, então nós temos a questão da discussão da atuação do Supremo Tribunal Federal, a questão do Legislativo também, do Congresso. Então, tudo isso faz com que até fortaleça a democracia. Estamos discutindo atualmente o valor que a democracia tem. Esse é o medo de alguns até pensadores, algumas instituições, que o Brasil possa caminhar para um golpe. Então, isso faz reforçar a parte positiva da democracia representativa, porque ela tem suas instituições, ela consegue ainda ter a imprensa livre, ela pode criticar, e quando já se estende para uma outra, além da questão da destituição desses poderes, né, tanto do legislativo quanto do judiciário, nós caminhamos aí para uma ditadura. Daí já vira ditadura, não é mais nem o populismo, porque o populismo ele é uma forma de atuação política, que é a raiz, assim, é a interação líder e massas, o discurso dele. E ele pode chegar ao poder, mas ainda tem a questão da democracia ainda. Quando eu viro para a ditadura, já aí é complicado, porque daí eu não tenho oposição, eu não posso ir contra o governo, não posso me manifestar, porque a perseguição política contra os opositores, eu tenho fechamento do Congresso, eu tenho fechamento do judiciário ou aparelhamento do judiciário conforme a ideologia do líder. Então, tudo isso faz, numa democracia, a gente questionar. E a gente vê hoje, eu vejo vários comentaristas políticos falando como a democracia é boa, ainda a gente consegue fazer essas críticas, a gente precisa manter a democracia, vamos lutar, vamos evitar o golpe, enfim. Então, é isso que o Laclau e eu quis falar, que é o paradoxo, né? Tem populismo, mas ao mesmo tempo tu consegue reforçar a democracia, mas não é em todos os países, porque pode ter países que a democracia é rompida mesmo e você vai para a ditadura. Okay. Agora a Marilux tem aqui umas questões. Rose, estamos aqui de volta. Na patologia, na 8ª linha, você já até falou um pouquinho, a professora Elizabeth também, a anticosmoética no uso, na 8ª linha, a anticosmoética no uso do laringochakra
influenciando o saldo da ficha evolutiva pessoal, a FEP, e as próximas ressomas, né? Como que é importante, como que é triste a pessoa não saber da multidimensionalidade, não saber o que é anticosmoético, não ter noção disso, né? Que eu acho que para uma pessoa que age dessa maneira, morreu, acabou, virou cinza, né? Não tem reflexão a respeito, né? O que você pode aí também complementar para nós? Isso, me veio uma intuição de colocar isso daí, do laringochakra, com relação ao populista, se ele usou de forma anticosmoética naquela vida, na questão depois da personalidade consecutiva dele. Será que vai afetar? Ele pode renascer com algum problema de laringochakra, de expressão, ou gago, ou surdo, enfim. Eu pensei nessa questão, porque ele usa muito o laringochakra, o líder populista. Ele faz os discursos, fica imaginando, por exemplo, o Hitler, o Mussolini, o Perón, eles falavam muito, a Evita também, Perón falava na rádio, com o laringochakra. Então, penso que às vezes pode ter uma recomposição em próximas vidas com relação até ao laringochakra, às vezes, né? Dar uma freada ali, no intuito de vamos deixar ele um pouquinho mais quieto, ou ter algum problema, tanto físico quanto verbal, de expressão, de comunicabilidade, até para nós, às vezes. Intermissivistas, agora, sei lá, se a gente já não foi populista numa retrovida, enfim, para se pensar. Então, por isso que eu coloquei isso aí para a gente pensar com relação às próximas ressomas aí, com o laringochakra. Na fatologia também, na última linha da página 2, também já foi falado um pouquinho, né, o respeito aí que a gente tem que ter, que é a importância da manutenção do foco no universalismo e no respeito ao nível evolutivo das consciências, né? Eu acho que nós, intermissivistas, que entende um pouquinho a respeito, que como a professora Nilzabeth falou aí, da transmigração e um monte de coisa relacionada, a gente tem que pensar muito a respeito e dar a nossa força, né? Dar nosso apoio nesse sentido, né? O que você pode aí também complementar? Exato, eu concordo com você, Marilux, respeitar o nível evolutivo das consciências, mas, ao mesmo tempo, a gente fazer atares, ajudar no que for possível, de esclarecimento, e né, como você vai fazer assistência ali na TARES. Às vezes você tem o limite do assistente ali, você tem que saber a hora que você tem que parar, a pessoa não vai, não quer, aí para tu não fazer estupro evolutivo e não violar o direito dela ser o que ela é. Mas caminhar para a mega fraternidade, do respeito, entender que tem pessoas que pensam X, Y, Z e faz parte. Se a gente é perguntado, a gente informa, a gente tem a nossa ação. Se alguém perguntar, mas tu vai votar em quem? Eu falo assim, olha, eu vou votar em candidatos que tenham uma cosmoética, entendeu? Que não sejam belicistas, que vai contra os meus princípios. Então, eu posso elencar até para exemplificar para a pessoa. E buscar sempre, né, ajudar, fazer atares, mas sempre respeitando o nível evolutivo das consciências, direito dela errar, dela querer ser assistida ou não. Então, esse é o nosso caminho aí, da interassistencialidade pela frente, várias vidas aí. Muito bom, né? E o negócio nosso, a nossa parte é exteriorizar as melhores energias, né? Melhores, às vezes, a gente não vai conseguir resolver, tentar, entendeu? Desejar o melhor e não dar a carga, porque às vezes tem lutas, batalhas que não adianta tu entrar, que não é inteligente, não é cosmoético, então fica na tua. Eu fico imaginando, por exemplo, na época da ditadura no Brasil, muitas consciências tiveram que ficar no cantinho delas, porque elas não tinham forças para lutar contra forças opressoras gigantescas. Entendeu? Eu fico pensando, o Sovaldo, na época, ele não poderia falar tudo, dar o conto, ele teve que também, ele entendeu o contexto que ele estava, por exemplo, tinha as pessoas desaparecidos políticos que, né, faziam críticas e depois sumiam e nunca mais apareciam. Então, a gente tem que saber o contexto histórico, cultural e quais forças nós estamos lidando.
E se a gente Verdade. está realmente ainda numa democracia, porque os direitos fundamentais são garantidos. Eu tenho direito ao devido processo legal, a um juiz imparcial, ao direito de ir e vir, ao saber quem que está me prendendo, o nome da pessoa, ligar para o advogado, ter o contato com o advogado. Então, tudo isso a gente tem que fazer essa análise contextual. E a necessidade é o que você colocou ali na última também da pensenologia na página 1, né? A necessidade de manter o ortopensenes, né? E a importância sempre, da né? autopensenidade. Eu acho que a gente está com um pouquinho de lucidez, né? Que somos menos doentes, é o que a gente pode fazer, né? Não tem outro jeito. Isso. Valeu. Buscar o caminho, né, da autoimperturbabilidade, tentar manter, apesar de todo ali o caos que possa estar no país, a situação é manter a calma, ter o autodiscernimento, buscar o que é o melhor, tentar acertar sempre e manter a calma, a paciência. Às vezes o tempo vai mostrando, vai ajudando a um intermissivista. Valeu, Tem obrigada. a questão também da preservação da proexis, né? A gente precisa priorização da proexis, né? Muitas vezes é necessário calar por um tempo, conforme você está falando, né, Rose, de manter a calma, de muita lucidez, de usar a inteligência evolutiva, porque imagina se você vai dar um processo de ditadura, sabendo que pode, inclusive, né, vir a dessomar em função disso, dessoma, né, provocada, você pode estar deixando de praticar assistência muito mais relevante dali a um tempo e muito mais ostensiva, muito mais, né, séria, porque não teve paciência de esperar, porque, né, vem o revanchismo, vem, né, vingança, enfim, alguns sentimentos que são aflorados, principalmente o sentimento de injustiça, né, que é comum, claro, e é natural, o sentimento de injustiça diante dessas circunstâncias. No entanto, a proexis ela é muito mais relevante. Tu perde a oportunidade de ter essa calma, de ter esse autodiscernimento e conseguir cumprir a tua programação existencial do que priorizar esses sentimentos, né, de injustiça e não conseguir ir adiante. Claro que tem coisa que não dá para calar, né? Tem coisa que não dá, tem coisa que você tem que enfrentar mesmo. Mas aquilo que é possível você ter calma e discernimento, né, lucidez e discernimento, aí tem que ter muita inteligência evolutiva para poder, né, medir cada coisa, né, qual o momento de cada coisa. Agora, não significa que tem que calar para tudo, né? Significa apenas que tem que ter... Apenas não, né? Significa que tem que ter autodiscernimento e lucidez, o que não é fácil diante dessas circunstâncias mais críticas, assim, sociais, né? Nem um pouquinho fácil. Mas vamos em frente que a gente consegue, né? Rose, eu vou pedir licença um pouquinho para fazer aqui um convite a todos os intermissivistas e a pessoas que se afinizam, né, com as ideias aí da Conscienciologia e todo o trabalho que realizamos, um convite para a participação no programa Amigos da Enciclopédia. O programa Amigos é um programa de mecenato que visa a sustentação intrafísica aqui do Tertuliário, do LOSIC e da Holoteca. Então, todos os recursos arrecadados por meio, né, deste programa, eles são integralmente investidos na sustentação das tertúlias diárias, de todo o processo aqui no Tertuliário, né, todos os demais também eventos que são totalmente gratuitos, que ocorrem aqui no Tertuliário. Todos os eventos aqui são dessa forma. E também a preservação do acervo do LOSIC e da Holoteca, que são totalmente disponíveis aos interessados que visitam aqui o centro, né, o campus do CAEC, né? E além da assistência em favor da TARES mental somática, né, que é um processo tarístico, você também tem acesso a algumas ferramentas facilitadoras da sua autopesquisa, por exemplo, a Everbetomática, que é a pesquisa direta na Enciclopédia da Conscienciologia, e o Holoserver, junto à Bibliomática e outras ferramentas ali, que você vai pesquisar aí os tratados, né, do professor Valdo, e também livros de outros autores da Conscienciologia também estão disponíveis para acesso via internet, né, acesso à distância. Okay? Então, são diversas modalidades de participação, você pode acessar aí o site amigosdaenciclopédia.org, ver ali
qual é a condição que melhor se adapta, né, à sua condição, e escolher ali uma maneira de poder participar com a sustentação desses ambientes e com a TARES mental somática oferecida gratuitamente por todos esses ambientes aqui do CR. Bem, muito obrigada, então, pela atenção. Vamos voltar aqui as questões aqui para a Rose, né? Só um minutinho, Rose. Nós estamos no Rio de Janeiro, né? O paradoxo, ela já falou. Agora vamos para Curitiba. Curitiba, pergunta sempre o nosso amigo, que sempre gosta muito da estrangeirismologia. Ele pergunta: como funciona na prática o presidencialismo in extremis? Que é o primeiro item da estrangeirismo. Sim, o presidencialismo em extremis é o seguinte: é quando o populista, quando ele chega ao poder, como presidente da República, por exemplo, ele vai tender a concentrar o poder no poder executivo. Então, ele vai tender a desmoralizar o judiciário, a abafar o judiciário e a abafar o legislativo. Ele quer entender, ali a centralização das ações do governo na figura do presidente no poder executivo. Então, por isso que é o presidencialismo em extremis. Então, é ele que dá as regras, porque ele é o líder das massas, ele tem as soluções mágicas de como deve funcionar. Então, ele vai criar teorias conspiratórias contra o poder judiciário, contra o legislativo, enfim, ele vai querer suplantar essas instâncias de poder. Por quê? Porque o judiciário, o legislativo e o poder executivo são poderes que se contrabalanceiam. Então, um é fiscal do outro, numa democracia. Se estamos na ditadura, há uma concentração maior no poder executivo. Ele que faz tudo, ele que julga, analisa, faz políticas, faz decretos, faz tudo. Então, é essa questão que o populista tende a ir a buscar um presidencialismo em extremos. Então, ele quer ser, né, ali o poder absoluto, tanto legislar quanto julgar e executar. Então, é nessa questão aí que o populista ele trabalha, ele busca, né, o ideal dele, de trabalhar livre, leve, solto, sem nenhum poder fiscalizando ele. Ele pergunta também, na primeira linha, por que sempre ficamos esperando o surgimento do outsider político como se fosse realmente o salvador da pátria? Isso está muito ligado com a crise da democracia representativa. O que é? A gente tem o Congresso de Deputados Federais, senadores, que estão bem distantes da população. Essa é uma das grandes ali também causas do aumento do populismo, do fortalecimento do populismo. Por quê? O deputado federal, o senador, estão distantes, então a população ela se acha que ela não está representada, ou são corruptos, ou não tem legislação que atenda às necessidades da população. Então, tudo isso vai desacreditando as pessoas do poder legislativo, ali, do deputado, do vereador, do deputado estadual, federal, do senador. Então, aí o que acontece? Aí surge o líder populista, ele começa a se manifestar e ele começa a trazer as soluções, que ele é o salvador da pátria, e ele joga para as massas, ele às vezes, né, tem um linguajar bem adequado, ele tem uma comunicabilidade boa, então ele acaba angariando aí essa massa de seguidores em função dessa interação das massas. E a democracia representativa, ela está realmente ruim no mundo todo. Então, as pessoas, elas se sentem distantes, ela não consegue ver resultado numa democracia. Então, ela entende assim, se a política atual não está resolvendo, vamos buscar outra solução. A solução é o líder, é o populista, carismático ali, que ele vai resolver a nossa situação. Foi o que aconteceu com o Trump, porque o Trump não era, por exemplo, nos Estados Unidos, ele não era do meio político, né, ele era um empresário, enfim, mas ele começou a conversar com a população, ele se filiou ao partido, tudo, enfim. Então, esses líderes populistas, exatamente, eles têm uma característica de não ser tanto daquele establishment político normal, né? Um deputado, ou mesmo ele até pode ser, mas ele vai
por comportamentos e atitudes bem estranhas, bem diferentes, diferenciadas. Então, é nesse sentido aí que a gente colocou aí, do outsider político, porque ele não vai seguir a cartilha, ele vai ter outros métodos de agir, de coagir as pessoas para a ideologia dele. Okay. Agora vamos a Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Aqui a gente já respondeu, do estrangeirismo. Pede para comentar os 3 megapensênios que você apresenta ali na primeira página. Aqui que eu coloquei, populismo, enganação popular, não deixa de ser, porque ele vai fazer promessas generalizantes e muitas vezes ele não vai cumprir, no entanto que ele cai, muitas vezes, no traidor da pátria depois, ele vai ser cobrado ali da massa ali de seguidores dele. Populismo, antagonismo social, justamente como eu havia comentado, o populismo ele tende a dividir a sociedade, ele tende a fazer o nós contra eles. Então, por exemplo, quem não está comigo na minha ideologia é o inimigo da nação, o inimigo do povo. Isso em diversos países, em regimes, tanto do nazismo, do fascismo, enfim, no Brasil como um todo. E nós aqui atualmente, se você não pensa como o líder populista atual, você é comunista, ou você é ateu, você é tudo que eles colocam de estigma, no geral. Então, eles tendem realmente a dividir a sociedade, criar antagonismos. E populismo retórico é interessante, justamente, ele quer chegar ao poder ali, até mesmo por meio da demagogia, porque a demagogia é a manipulação consciente para chegar ao poder, para favorecer a ele mesmo, ou a família dele, ou o clã, ao grupo de oligarquia ligado a ele, entendeu? Então, tem esses interesses aí, Tu pode ver que, às vezes, o patrimônio do populista cresce enormemente quando ele está exercendo. A gente, historicamente, o Perón, entendeu? Também saiu milionário, enfim. Então, tem aí esses interesses escusos aí próprios do populista com um grupo que o cerca e que dá a força a ele, o poder. Aqui no Brasil nós temos os militares aí, um grupo de industriais aí que apoiam o atual governo e apoiaram também os governos anteriores, enfim. Mas é isso que sempre uma retórica ali interesseira. Agora ela pergunta na pensenologia, o segundo item. O holopensene pessoal da frustração e ressentimento social. Exato, como eu falei, a questão é o seguinte, então, por exemplo, assim, eu não estou conseguindo emprego, eu não tenho recolocação profissional, meu poder de compra decaiu, eu não tenho mais a qualidade de vida que até então eu tinha, faz o quê? Com que eu vá buscar, de forma política, o líder ou o partido que vá me atender esses meus ressentimentos, essas minhas não conquistas. Então, o populismo se fortalece nesse grupo de pessoas aí que tem essas frustrações. Ela decaiu, por exemplo, o europeu, ele não tem mais o estado de bem-estar social, tem agora a questão da austeridade fiscal, da globalização, então ele está perdendo o emprego dele, ele não consegue mais, às vezes, pagar um convênio médico, ele não consegue colocar o filho dele numa escola pública de qualidade, ele não... Enfim, tudo isso favorece a parte econômica e favorece a questão do ressentimento social, da frustração e a ligação com o líder populista, que vai trazer soluções imediatistas para ele. Porque, na verdade, o eleitor ele não tem paciência, ele quer a coisa prática, ele quer que resolva o problema dele do dia para a noite, sabe? Tanto que até botei lá na eleitologia os tipos de eleitores. Então, ele não está interessado a longo prazo, na proposta mais complexa do governante. Ele quer a resolução fácil, mágica e imediata. Então, ele acaba caindo na lábia dos populistas. Na fatologia, na página 2, tá? O último item. A importância da manutenção do foco no universalismo e no respeito ao nível evolutivo das consciências. É que nós já comentamos. Comentamos, né? Exatamente. Eu não marquei aqui. Você quer comentar mais alguma coisa?
É isso, é você respeitar, é você ter atitude cosmoética e voto consciente e respeitar as escolhas das outras consciências, a forma dela pensar, mas eu também tenho que ver que eu não posso ser omisso, deficitário, eu penso que me posicionar, não precisa ser violento, ser agressivo, nada, é só ser assertivo cosmoético quanto a políticas aí que não são cosmoéticas para a população em geral. E agora, em mitologia, é na página 3, vamos ver aqui. Só um pouquinho. O mito do povo homogêneo, ela pede para comentar. Exato. O líder populista, ele tende a colocar o povo como com características iguais, ou seja, é um mito isso, porque nós temos diversas condições socioeconômicas, aquele povo, culturalmente, às vezes, regionais, assim, por exemplo, o Brasil é formado em vários Brasis, por exemplo, o Nordeste, culturalmente, ele tem uma cultura diferente do Sul, do Norte, do Nordeste, então não é um povo homogêneo. É isso que né, o líder, principalmente da extrema-direita ou da direita, eles tendem a resgatar a questão dos valores culturais e tentar colocar uma cultura, um pensamento único para um povo. E não dá, nós somos diferentes. Ali até o teu bairro já é diferente do outro bairro na mesma cidade. Então, esse mito do povo homogêneo é uma mentira. A gente somos diferentes, cada país tem suas diversidades ali culturais, a gente vê até ali no leste europeu, por exemplo, tem russos, ucranianos ali vivendo no mesmo país, entendeu? Então não tem como você criar um discurso para um povo homogêneo, isso não é aplicável na prática. Então, uma grande falácia aí que os populistas tendem a reforçar aí no discurso deles. Ok. Agora, ela pede para você comentar a caracterologia. Se você puder dar uma palhinha ali em cada um dos 10 itens, acho que ficaria legal, dar uma panorama, né? Essa caracterologia, eu fiz o seguinte, que há uma divergência até na doutrina, aí, na questão dos pensadores, cientistas políticos e historiadores com relação ao populismo. Alguns falam que o populismo ele não se desenvolve totalmente nas ditaduras. Então, seria alguns traços do populismo que estaria nas ditaduras, o nazismo, o fascismo, enfim, que seria a questão da interação do líder com as massas, até chegar ao poder, depois a supressão dos direitos e liberdades, enfim, a criação do partido único. E aqui, então, eu coloquei essa caracterologia para a questão do populismo moderno pós-Segunda Guerra Mundial, que vai começar com a Argentina, né, com o Perón, ele vai ser eleito, então ele vai fazer toda uma política populista de benefícios para os trabalhadores, e ele vai ser reeleito, então, né, não foi através de golpe, ele foi eleito na Argentina, o Perón, mas justamente com um discurso populista de benefício para as classes trabalhadoras, nacionalização de algumas empresas. E para nós aqui, então, atualmente, tanto na Europa quanto no Brasil, na América Latina toda, as características do populismo em democracias liberais representativas, nós temos desestabilização política. Então, o que acontece? O líder ele começa a denegrir a imagem do judiciário, do legislativo, ele começa a fazer todo um alvoroço para colocar as massas contra esses poderes, como instituição. Então, como eu falei ali, desestabilização política, manipulação, supressão, persuasão e intimidação das instituições democráticas independentes, judiciário, legislativo, Ministério Público, sociedade civil. Depois, deslegitimização. Então, ele vai atacar a imprensa livre, ele vai dizer que a imprensa livre tem uma conspiração, eles querem derrubar. Por quê? Porque ele não suporta crítica, às vezes. A imprensa, não estou dizendo que a imprensa é santa, não, ela pode inventar factóides, enfim, mas tem imprensas sérias até, que fiscalizam, vêm, né, levando os casos de corrupção. Então, o populista ele não gosta muito da imprensa livre, ele quer, entre aspas, ali, manipular ou mesmo suprimir e deslegitimizar, né? Então, tem ataques verbais a jornalistas, a jornais, enfim. A próxima, divisão social, como eu havia comentado. Então, eles vão instigar a divisão social. Se você não é da minha ideologia, então você é o contrário.
Você é o inimigo nosso, o inimigo da nação e do povo. Intolerância, então, exatamente, não consegue conviver com as diferenças, com o pluripartidarismo, com as minorias, tende a estigmatizar, criar conceitos, entendeu? Ali, e colocar as pessoas contra. Deixa eu ver aqui, onde é? Mais aqui da caracterologia. Aqui, ó. Então, principalmente, uma característica do populismo é a liderança carismática. Grandes populistas foram o Perón, o Getúlio Vargas do Brasil, o Chávez da Venezuela. Ele tem um certo carisma ali que eles vão, né, ali o Lula nos governos anteriores tinha um carisma com a população ali pobre, entendeu, com os trabalhadores. Aí, o populismo de direita, o nacionalismo, então eles vão tentar buscar, com a retórica deles, o resgate dos valores culturais e tradicionais e costumes da nação. Principalmente na Europa tem isso, né? A questão do resgate, aí tem o Duda na Polônia, entendeu? O Erdogan na Turquia, o Viktor Orbán na Hungria. Então, são populistas ali que tendem a resgatar aí os valores culturais da nação. A narrativa antiliberal, ou seja, eles não aceitam, né, a diversidade, eles não querem ser contra tanto instituições democráticas quanto a questão, né, do pluripartidarismo, das minorias, dos grupos sociais e étnicos do país, politicamente também com partidos de oposição, eles não conseguem lidar muito bem com isso, eles, se possível, eles querem retirar da cena política. Aqui o sectarismo, exato, eles só têm aquelas ideias, né, eles vão construir uma ideologia em cima, né, do que eles pregam ali e fica sectário, eles não aceitam uma ideia diferente, eles não aceitam, por exemplo, políticas de direita ou de esquerda tem sua parte positiva, tem sua parte negativa, vamos adaptar, vamos buscar consensos, vamos buscar novas alternativas. Não, tendem a ficar num sistema ali de monovisão, não consegue ver a lei. E a criação chega até a ser de uma teologia ali, né? Começa a criar discursos, defesas, criar um núcleo ideológico até messiânico por meio de mensagens, propagandas, fake news, enfim, chega a criar ali o líder ali teológico com seus seguidores, não deixa de se até comparar com a massa de fiéis aí da religião. E, por fim, até eles podem levar à violência, tá? O ataque, né, contra grupos divergentes ali, tanto em comícios, em passeatas, ou mesmo até em relações familiares. Quantas brigas por causa de política tem em família que chegam até se brigar, se baterem aí por questões ideológicas, políticas. Então, a gente vê de tudo. Então, essa sim, eu coloquei os pontos fundamentais que você pode ficar atento quando você observa isso, que pode estar tendo um populismo ali na prática. Principalmente a questão de suprimir esses poderes aí que fiscalizam a imprensa, criar narrativas de inimigos internos e externos, enfim. Então, temos que ficar atento a essas questões aí, que é a caracterologia do populismo. Ó. Verdade, muito bom. Marilux? Rose, estamos aqui de volta. Página 2. Lá no final você fala da legislogia. Você colocou a lei da ação e reação, a ineficiência da lei, o excesso de leis, a injustiça da lei. Pode falar também para nós, ampliar esses itens? Eu coloquei essa questão, exato, eu coloquei nesse sentido que fortalece até o crescimento do populismo. Por exemplo, quando a gente existem leis no país que são ineficientes, ela existe, mas ela não é cumprida ou não dá conta, ou não é efetiva para buscar os direitos ou cumprir, né, o direito, tanto na parte penal quanto civil. Então, isso tudo favorece a cooptação dos fiéis, ali, da massa de seguidores do populismo, a ineficiência da lei, os excessos de leis também. Às vezes você tem um executivo com muita burocracia, por exemplo, né, a questão de fiscalização ambiental,
de medicamentos, a Anvisa, tudo, né, principalmente tributária, não essa parte ambiental e de saúde, mas eu quis dizer que a questão tributária, um monte de leis tributárias, entendeu, que emperra o desenvolvimento do país, do empreendedorismo, da renda, tudo isso faz com que favoreça a atuação do populismo, que ele vai prometer o quê? Vamos desburocratizar, você não vai precisar pagar mais ICMS, ou vamos fazer a lei do simples, a lei, entendeu, tal, do microempreendedor. Então, a pessoa ali, o cidadão, ele se vê emaranhado num excesso de leis que não traz resolutividade para a vida dele, não traz desenvolvimento, ele fica lá perdido naquele excesso de leis. E quando o populista vem com o discurso de facilitar a vida dele tributária, é uma questão que faz com que as pessoas ficam ali seduzidas por esse discurso. E a injustiça da lei, quando a lei realmente ela não, perante a visão leiga da população, ela é ineficiente, ela não traz justiça. Por exemplo, a gente vê muito na questão penal. Foi um homicídio qualificado, com brutalidade, com violência. Muitas pessoas advogam o quê? Que deveria ser uma prisão perpétua, ou muitos defendem até a pena de morte. Então, essa questão da injustiça da lei para a população, isso traz a força do populismo, a força do líder, porque ele vai dizer, eu prometo trazer, sei lá, a pena de morte. Então, vai agradar um público dele. Por isso que entra na questão da afinidade do líder, na parafatologia, a afinidade do líder com os liderados. Se o liderado fala o que o líder fala o que os liderados querem ouvir, principalmente na questão da punição, do direito penal, vai ter uma grande adesão das pessoas. Então, tudo isso tem que ver, a questão da lei no país, como é que é essa lei, se essa lei ela atende, ela é eficiente, ela traz desenvolvimento, ela traz prosperidade, ou ela é um emaranhado de burocracia que a pessoa não consegue se desenvolver. Então, tem que analisar esse viés aí da legislação. Na página 3, você pode também falar um pouco sobre a exemplologia, o populismo de direita e o populismo de esquerda? Eu quis exemplificar, porque o populismo ele não é uma ideologia, ele é mesclado, ele pode ter tanto populismo de direita quanto de esquerda. Então, assim, o populismo de direita, ele vai focar mais na narrativa dele, na questão do resgate da identidade cultural do povo. Ele é anti-globalização, ele não aceita, porque a globalização traz transferência de recursos, de pessoas, de bens, então tudo está girando. Esse populismo de direita não quer isso, ele quer que o país busque as suas rendas, resgate a sua autonomia industrial. Foi, né, por exemplo, o discurso do Trump, entendeu? Então, a questão toda, isso, né, para o populismo de direita tem muita importância. Ele é anti-imigração, por quê? Porque ele entende que o imigrante tira o emprego dele e o imigrante descaracteriza a cultura do país nativo. Então, ele vai ter esse discurso. Nós podemos ver na Hungria, na Alemanha, se bem que agora com a Merkel saindo, não sei como é que vai ser agora esse novo desenvolvimento. Isso a gente vê bastante na Europa. E o populismo de esquerda vai ser a narrativa de que o neoliberalismo é totalmente horrível, traz pobreza, traz injustiça social, ele é defensor da inclusão social, do estado do bem-estar social, então ele vai advogar políticas que o Estado tem que intervir mais na saúde, na educação, só que ao mesmo tempo ele faz com que tenha um gasto público maior, o déficit público aumente. Então, esses populismos aí, né, ficam agora na arena mundial aí disputando os seus eleitores, né? O populismo agora moderno, a partir da Segunda Guerra Mundial, de 46 em diante. E nós estamos vivenciando isso bastante, né? Na Europa, aqui no Brasil. Então, no geral, então é isso, né? O populismo de direita e o populismo de esquerda, que vão defender suas pautas ideológicas aí, e a criação dos seus inimigos, internos e externos. Agora, voltando lá para a página 2, você colocou lá no último polinômio, o polinômio mobilização política, promessas imprecisas e generalizantes, alta expectativa
e desilusão do eleitorado. Eu gostaria que você Exato. falasse um pouco sobre esses itens e depois fosse lá para a citologia, que estão bem sincronizados. Bem sincronizado. Exato. O populista ele vai trazer as narrativas dele ali mágicas, que do dia para a noite ele vai resolver os problemas, só que são só, né, verbalizações. Depois, quando ele chega ao poder, é outros 500. Não sei se ele vai conseguir concretizar tudo. E fica naquela questão das promessas imprecisas, generalizadas. Aí o que cria uma alta expectativa no eleitorado e depois ele não consegue mais agradar aquele eleitorado e ele acaba criando a desilusão do eleitorado. E nós, por exemplo, agora no atual governo, a gente vê bastante eleitores desiludidos, né, com as promessas de campanha do atual presidente da República. Então, isso tudo pode acontecer. Porém, teve populistas que chegaram ao poder e fizeram reformas, né? Por exemplo, Perón, tá? Ele efetivou, e tanto que ele ganhou o segundo mandato dele com 64% de votos, porque ele conseguiu trazer para os trabalhadores os benefícios, mas a maioria não consegue totalmente, tanto que ele perde, né? Nós tivemos com o Trump, ele perdeu, ele não conseguiu levar o segundo mandato, porque ele não conseguiu entregar para os americanos lá desempregados tudo que ele havia prometido. E atualmente, agora vamos ver se o nosso presidente atual consegue se reeleger. Vamos ver se ele vai, né, como é que o eleitorado vai interpretar aí a atuação dele. Mas pode cair na questão da desilusão mesmo. Ele não, né, ele fracassa, ele vira o líder traidor para alguns. Tá? E aqui o que mais? E a citologia, né? Vamos lá na citologia. A citologia lá na primeira. Ela é fantástica relacionada ao tema, né? Exatamente. O fato de muitos políticos de sucesso serem mentirosos não é exclusivamente reflexo da classe política, é também reflexo do eleitorado. Quando as pessoas querem o impossível, somente mentirosos podem satisfazê-las. Exatamente, é a consciência política. Eu penso assim que nós deveríamos ter no ensino médio estudos da Constituição, do processo eleitoral, do processo político, para as pessoas se conscientizarem, porque a maioria dos eleitores, eles vão buscar, de última hora, um candidato que vai atender às necessidades deles. Não fizeram um processamento a longo prazo, a racionalização, não. É umbilico chakra ali, entendeu? É o subcérebro abdominal, que eu volto até na parafatologia. Ele vai votar no que atende ali às expectativas dele. Não deixa de ser até um eleitor consumista. Se o líder vai me entregar o que eu quero no consumo ali, eu estou votando nele. Então, não há um planejamento, ele nem sabe como se dá o processo eleitoral, como que faz a governabilidade do presidente, ele não tem ideia, ainda falta muita informação. Educação política, acho que falta. Aqui no Brasil, principalmente, como se dá o voto, como que é o presidencialismo, como é que é o parlamentarismo, os tipos de regimes, os tipos de formas de poder. Então, tudo isso teria que ser melhor passado, criar uma educação eleitoral, uma educação cívica para as crianças, para os adultos, porque senão tu vai ser vítima eternamente. É um ciclo, né? Não conhece, não sabe e fica errando daí. São poucos que vão estudar. Então, acaba caindo, né, enganando aí a massa, né, geral. Valeu, obrigada. Voltamos aqui a Maracaju. Deixa eu só achar aqui onde é que ela colocou. Aqui. Ela pede para falar na fatologia, na página 1, terceira linha. O incentivo ao ódio de classes, fazendo link com o item o embrutecimento social, na quarta linha. Então, da terceira e quarta linha. Aqui, o incentivo ao ódio de classes, geralmente são discursos, às vezes, do populismo de esquerda. Ele tende a colocar a elite contra o povo, então são as elites que não querem que nós nos desenvolvemos, que tem os capitalistas que querem só espoliar
né, a classe operária. Então, há esse discurso, principalmente no populismo de esquerda, o ódio de classe. Então, isso tudo pode trazer essa incomunicabilidade e a questão que o populista vai ter que trabalhar aí, né? Que ele vai favorecer uma classe ou vai desagradar a outra. No entanto, que isso pode levar à queda dele. Tanto que o Perón na Argentina ele caiu porque ele estava favorecendo muita classe operária, a oligarquia argentina, o catolicismo, ali os militares começaram a tirar o apoio do Perón, e o Perón daí, né, perdeu tudo, foi exilado, ele foi deposto, né, e teve que, depois até ele voltou em 73, mas aí ele não conseguiu concluir o mandato dele, ele ganhou bastante votos, ele foi eleito democraticamente, mas aí ele acabou falecendo. Então, tudo isso faz com que, né, esteja ligado com os discursos dos inimigos internos. Então, para o populismo de esquerda, o inimigo interno pode ser o quê? O oligarca, né, a aristocracia, os burgueses. Então, tudo isso conta aí no discurso do populista. Tá? E o embrutecimento social, é isso exatamente, as pessoas começam a cair no embrutecimento, por exemplo, principalmente quando o líder populista, por exemplo, numa ditadura, vamos ver a questão do fascismo, eu começo a ir para a violência física, as camisas negras do fascismo, tudo que era diferente, eles iam, chegava a violência, a bater, né, a eliminar, e no nazismo, com o Hitler, também com os judeus, a eliminação mesmo física, e os alemães não conseguiram ver que isso estava totalmente louco, fora do normal, né? Começar a eliminar grupos ali, né? Dos judeus, ciganos, portadores de necessidades especiais. Então, há um embrutecimento social, então isso é normal. Até o Eichmann, né, no julgamento dele, que a Hannah Arendt relata no livro, o Eichmann fala, não, eu agi conforme a lei. Então, ele não conseguia ter esse senso crítico da onde estava chegando, né? Onde estavam chegando os acontecimentos, da violência, da exterminação, do que pensa diferente. Então, tudo isso, o populismo, ele pode produzir na sociedade, esse embrutecimento social. Por exemplo, né, para alguns bolsonaristas, pode matar, um CPF é menos e cancelado. Calma, né? Como matar? A polícia pode chegar matando, eu também. Vamos armar a população. Então, quantos efeitos isso tudo pode trazer para as pessoas aí? Então, é um embrutecimento social. A pessoa não consegue ter o seu espírito, não consegue ter empatia, ela não consegue ver as consequências dessas políticas aí defendidas. Então, tem que se pensar nisso, ó. Ok. Agora vamos para a codigologia na página 2. Fala assim, a restauração pelo populismo dos códigos obsoletos das tradições e costumes. Para comentar. Exato, como eu falei, ali está, né, principalmente da questão do populismo de direita, que eles tentam resgatar esses costumes, esses códigos obsoletos das tradições deles, às vezes que são inadequadas, são bolorentas, né? Enfim, a sociedade sempre está evoluindo, é bom fazer essa troca cultural, e eles não querem preservar, às vezes, valores e culturas e costumes que são até anacrônicos, já são obsoletos do seu tempo, e trabalhar a conviviologia com outros povos, com outras culturas, compreender e tentam, de todo modo, resgatar uma moral, um costume que não é mais plausível de ser aplicado. Okay. Em neossinapsologia, pede para você comentar inicialmente a criação de sinapses binárias. Exato. A criação de sinapses binárias é típico. No entanto, assim, se você pensa igual a mim, ok, nós somos do bem. Se você pensa diferente, você é do mal, você não presta, ou você é estigmatizado. Então, eles não conseguem ampliar, eles conseguem, ou é bem ou mal, é preto e branco, ele não consegue trabalhar com uma elaboração, uma abstração do consenso político, das políticas públicas, não, é tudo muito simples, ou está com a gente ou não está. É o pensamento único, não consegue abstrair, elaborar pensamentos mais abstratos aí, é complicado isso daí.
E o eleitor ali fica também naquele binarismo. Se você critica, né, você se posiciona, você é taxado de alguma coisa. Então, você é estigmatizado. Então, essa questão é séria aí do que o populismo produz na sociedade. E depois, o segundo item, né, a dificuldade de elaboração de neossinapses abstratas relativas aos valores da democracia. Exato, como nós tivemos, eles não conseguem ver os valores positivos de uma democracia. Quando nós tivemos aquelas passeatas, né, ano passado, de 7 de setembro, né, as pessoas queriam abolir o judiciário, queria, né, militares, por favor, a favor da intervenção que teve ali em 2018, principalmente, 2019, tinha aquelas passeatas com intervenção militar, eles nem sabiam o que eles estavam pedindo, eles estavam pedindo para suprimir os direitos dele e não vendo como é bom nós termos a democracia. É dos piores sistemas, não é o perfeito, mas é o melhorzinho que tem, porque você quer viver numa ditadura, numa tirania, num regime que te mata, enfim, que você não tem garantia de nada, ou eu prefiro viver numa democracia que tem as liberdades, as garantias, tem uma Constituição, eu sei que tem a lei ainda, ou tu quer viver num Estado sem lei, sem nada, que é o arbítrio de uma pessoa que vai te julgar. Então, tudo isso a gente tem que refletir. E as neossinapses, com relação a isso, as pessoas não conseguem pensar. Como eu falei, falta educação, falta biblioteca, falta livros, estudar mesmo, ignorância, apriorismo, então a gente tem que estudar aí. Mas isso é uma questão que, às vezes, o populista, os governos atrás não querem que as pessoas sejam esclarecidas, porque é mais fácil manipular. É bem mais fácil daí, do que elas estarem atentas, terem discernimento, de analisarem do que está sendo proposto. Ó. É uma pena. E a pessoa ainda não tem um senso de assistencialidade, né, e de convivialidade, grupalidade, né? Geralmente as pessoas que elas são muito cegas só, né, de qual é o político que vai atender o meu interesse, falta esses sensos, né, principalmente de grupalidade. Não importa o que vai acontecer com os outros, importa que esse cara vai me dar, né? É um presente, né? Vai atender a minha necessidade aqui. Então é um processo realmente de falta desses sensos, né? Convivialidade, grupalidade, assistencialidade. E aí, falando nessas coisas, eu queria que você voltasse ali na parafatologia. Vamos comentar alguns itens ali. O primeiro deles, a interferência dos mega-assediadores. Sim. Aí tem a atuação dos mega-assediadores, né? Tanto do líder quanto até do país, às vezes foram figuras, né, ali que tiveram relevância na política daquele país e continuam no extrafísico, e elas vão buscar ali de forma a atuar e exercer a autopensilidade patológica dela ainda no, né, atuando através do intrafísico dos líderes ex-liderados. Então tem influência aí. Imagina do líder que é belicista. O que tem por trás dele? Quais são essas consciências? Será que ele tem amparo? É bem complicado, é diferente, porque ele não é amparado, ele deve ser assediado muitíssimo. Às vezes é marionete de assediador também, né? Extermínio. Então, isso tudo a gente tem que avaliar o que tem por trás do líder. Ele está amparado ou ele está assediado? E quais os tipos de assediadores? Será que o assediador dele egocármico, grupocármico, policármico, enfim, tudo isso a gente tem que analisar. Assediador complicadíssimo isso daí. Assediador Exato. policármico é difícil, né? Tem um assediador de grande, vamos dizer assim, abrangência. Mas em termos de qualidade, né, da interferência, é uma qualidade doentia. Então, às vezes até um amparador, dependendo da ficha evolutiva desse líder, aí talvez até um amparador tentem chegar, mas o cara se embola tanto naquela busca pelo poder e os conchavos, a política é brabo. Assim, pensando bem, Elizabeth, é brabo, porque tem que fazer, às vezes, complicado fazer, ceder, ser cúmplices. Olha, essas consciências da política é complicadinho. Eu, na minha visão, na minha mera
entendimentos. Existe gente boa na que ela política, pode- né? Existe gente, Tem, pessoal mas às vezes assistencial. ele- A gente está falando aqui dessas correntes. Por exemplo, hoje a gente está falando do populismo, né? Que são essas correntes de mais maturidade. Agora, existe sim pessoas, né, com boa intenção. Essas pessoas não aparecem, né? Por causa que elas não são tão populares assim. Porque até aquela coisa, você chega num grupo, você quer fazer diferente de uma maneira mais assistencial, a primeira coisa é o grupo te abafar, né? Então, a pessoa tem que ter muito jogo de cintura e um amparo extrafísico, né? Ela tem que manter muita cosmética dela para manter o amparo, para muito poder cosmética, realmente e tá- fazer o mínimo, né, e que até seja. isso, e até ser uma infiltrada cosmoética ali, Isso, com né? discernimento, para tentar ali trabalhar, Vai né, fazer um jogo fazendo, de né, cintura aos para agir. pouquinhos e vai. Tem muita gente, sim. A gente vê alguns projetos assim, o pessoal, principalmente o pessoal assim, esse pessoal que está chegando aí com uma ideia, né? Tem muita gente que está chegando doida varrida, né? Me desculpe o termo, umas ideias assim, muito fora da casinha. Mas tem um pessoal que realmente tem algumas ideias interessantes e que lutam para conseguir implantar algumas coisas boas, né? Porque sempre alguma coisa é feita, né? Desse pessoal mais bem intencionado. Claro que tem aqueles que só querem tirar o proveito, né? E quando tem mega assediador, é muito complicado, né? Porque tem que tratar o mega assediador, né? Aí tem que ver como que os amparadores atuam nisso, porque tem aquela questão do limite cosmoético, né? De permitir até onde o caos vai, né? Até onde é possível deixar o caos ir. Se prorrogar, né, se prolongar, mas às vezes o trabalho tem que começar pelo processo extrafísico, né? Mas também a pessoa, o assediado, vamos dizer assim, tem que ter uma predisposição para que os amparadores consigam atuar de alguma forma, Consigam, porque às vezes ele acaba virando até um títere, uma marionete do mega né? É uma assediador marionete, também. exatamente, né? É uma marionete. Na maioria das vezes, quando tem mega assediador, a maioria não. Poderia dizer até que todas as vezes, quando tem mega assediador, a pessoa é marionete, né? Ela simplesmente vive em possessão interconsciencial muitas vezes, né? Então, é complicado, essa situação é muito complicada. Mas vamos em frente. Comenta ali o próximo item, que é afinidade interconsciencial entre o populista e os seguidores. Sim, é tudo uma questão dos afins, né? A afinidade ali das ideias do populista com os seguidores ali. Então, se a pessoa é bélica e o populista é bélico, vai ter uma afinidade, eles vão falar a mesma língua, eles vão estar na mesma reatividade ainda, no mesmo subcérebro abdominal ali, sabe, ainda. Então, tudo depende, né, do que ele verbaliza ali, do que ele fala, do que ele evoca daqueles liderados ali. Então, se ele é belicista, se ele é megalomaníaco, enfim, tudo isso vai reverberar com aquela massa de seguidores. Se para ela é normal ser genocida, não ter valor pela vida alheia, não ter tolerância, não ter convivialidade sadia, para ela é normal. Ele vai falar a linguagem dela, ele vai ser o representante máximo dela. Tem até aquele ditado vulgar, né? Cada país tem um governo que merece. Né, os ditados populares aí. Então, a pessoa vai ter afinidade, porque ela está falando ali a ideia do seguinte. É a questão dos interesses pessoais, né, Rosiclé? A pessoa quer ter atendido seus interesses pessoais, e aí tem alguém que fala publicamente por ela. Então, é claro que essa afinidade ela vai ser, né, você está conectado. E aí o item seguinte, você fala na interprisão grupocármica do líder com as massas. Mas eu queria que você falasse da interprisão não apenas no atual momento, né, no momento intrafísico que isso está acontecendo, a produção, né, a geração dessa interprisão está acontecendo, mas no futuro das próximas existências, o processo no período intermissivo, né? E nas próximas existências, fala um pouco assim como é que você entende da repercussão, né, dessa interprisão.
Ó, assim, ó, cada caso é um caso, porque a gente teria que ter uma avaliação intraconsciencial, o saldo da ficha evolutiva desse populista, desse líder. Mas dependendo do que ele fez, ali se provocou, sei lá, genocídio, né, perseguiu, teve muita violência, teve muito desdobramento dos próprios seguidores em atos anticosmoéticos, dependendo, vai ter que ter uma análise aí de orientador evolutivo, ou mesmo até de serenão, para poder ver a melhor forma para essa consciência recompor. Às vezes vai até transmigrado, dependendo da situação, vai recompor, porque chega num ponto da atuação desses líderes aí, para as próximas vidas, sei lá, se vai ser a conta-gotas, ou vai ser transmigrado, ou vai ter que ir recompondo ali devagar, ou até, enfim, é complexo, sabe? Que eu, Elizabeth, não tenho essa resposta, porque é muito subjetivo, depende da intraconsciencialidade daquela consciência. Porque, às vezes, ela pode ter acertado num populismo, por exemplo, o Getúlio Vargas, ele errou em alguma coisa, mas ele acertou muitas coisas, ele deu muitos direitos, ele favoreceu. Então, a gente não sabe, mas ele acabou se suicidando também, sabe? Então, depende, é muito complicado ainda. Eu não tenho essa cosmovisão ainda do orientador evolutivo do ser, não como é que vai ser essa recomposição, mas que ele vai ter interprisão, ele vai ter. Às vezes, ele não vai conseguir, talvez, a recompor agora nas próximas vidas, ele vai ficar ainda mais na interprisão para as próximas vidas, vai depender muito. É complexo, é uma situação de avaliação aí difícil, sabe, de ver, né? Daí o mês pode ser até ser transmigrado, quando tiver um pouquinho melhor, ele consiga já, né, sair dessa condição e começar a resgatar, enfim. Eu não tenho essa resposta. Assim, não existe uma resposta. Qual que é a tua visão? Não existe uma resposta certa, né, Rosicléia? Mas o que a gente entende, assim, o pouco que a gente entende de interprisão é que vai ficar vidas e vidas, né? Primeiro que a pessoa tem que despertar o autodiscernimento e a lucidez, né? Aí já, quando é que ela vai despertar, né? Será que consegue despertar com o choque da dessoma? Será que consegue despertar com a chegada na baratrosfera? Porque possivelmente ela vai direto para a baratrosfera e ser líder, né, no mesmo padrão na baratrosfera, né? Isso é uma possibilidade bastante provável, não exatamente que seja isso. Ela pode levar um choque na dessoma e se dar por conta de, opa, olha só o que eu fiz aqui, eu não quero mais isso, eu quero mudar, como é que eu faço para reverter isso, né? É uma possibilidade também, né? Agora, se a pessoa demorar muito, quanto mais ela demorar para ter esse clique, vamos dizer assim, né, de o quanto ela errou, pelo menos que ela errou, né, e que isso não leva a nada, pelo contrário, leva mais para o fundo do poço, né, a baratrosfera quanto mais doentia, né, então, mas a interprisão, ela vai existir, como você falou, a recomposição é muito particular, né, o que cada um vai ter que fazer aqui para recompor é muito particular daí. E a gente não tem essa noção de conjunto, assim, nessa cosmovisão. Eu, pelo menos, não tenho. Você colocou aí que não tem, né? Uma coisa que eu me lembrei, Elizabeth, é a questão até que, tipo, até o professor Valdo comentou que alguns de nós, intermissivistas, a gente foi resgatado pela questão da liderança, da baratrosfera, e mais ou menos estava em condições de tentar recompor. Então, nós podemos ser exemplos também dessa questão que tivemos, não sei se a gente foi líder populista, mas uma liderança no sentido político ou monárquico, enfim. A gente está agora, alguns intermissivistas estão nessa condição da recomposição pela questão da liderança, às vezes não cosmoética, e agora está tentando, com a TARES, com a Conscienciologia, ampliar aí e tentar restaurar os processos aí do passado. Primeiro passo, pelo menos, né, Rose, porque tem muita coisa pela frente. Mas, assim, quem conseguiu ir para o intermissivo já está dando um passo bem significativo, né, já obteve algum nível de discernimento, né, para poder dizer, olha, tem coisa errada aqui, eu quero refazer isso, né, não quero mais esse tipo de coisa, né. Então, vai longe, mas eu acho que tem que iniciar, né? E tomara que a maioria desses políticos aí possam, né, levar um choque cosmoético de dessoma ou qualquer outra situação que seja cosmoético da pessoa, né,
dar o clique, vamos dizer assim, do autodiscernimento para ela se dar por conta dos prejuízos que causa, né? E também, se ela tiver atenuantes, né, isso vai ser considerado, claro, né? Todo o que ela conseguiu fazer de bom com a intenção cosmoética, porque às vezes tem, né, uns pedacinhos assim de intenção cosmoética, daí a pessoa vai conseguir ter isso como atenuante, né, e isso vai ajudar bastante. Bom, nós já estamos quase no final, mas eu acho que você quer perguntar sobre a frase enfática, é isso? Isso. Então pergunta sobre a frase enfática para a gente ir para os finalmente. Enfática, eu posso fazer mais uma? Já estamos quase no finalzinho. Mas acho que vai dar tempo. Você fala ali na tecnologia as técnicas da propaganda e a técnica de manipulação intraconsciencial. Você pode comentar, né, ampliar esses 2 itens e fazer um link lá com a estrangeirismologia, os fake news? Exatamente, eles vão atuar através da produção de material de fake news, esse neopopulismo atualmente, e vão utilizar de todas as formas, né, da propaganda, utilizando as linguagens subliminares de manipulação, desde a parte visual, da escrita, enfim, tudo isso é um estudo da parte de marketing, propaganda de política, que eles utilizam muito bem, usando várias técnicas, desde o áudio, visual, da mídia impressa, tudo isso eles trabalham para fazer com que as pessoas acreditem, caiam, né, num discurso populista. Então, tem várias técnicas, desde a neurolinguística, a oratória, da hipnose, a entonação da voz, como que tu fala, o gestual do líder, tudo isso vai trabalhar. E fora o tecnopopulismo agora, Marlene, por exemplo, o populista, ele já vê, por exemplo, ele lança vídeos no YouTube, então ele já sabe que os vídeos que deu mais views e mais curtidas é o discurso que ele vai ter que propagar, ele vai ter que ampliar e reforçar esse discurso. Então, a parte do algoritmo ali, ele ajuda muito agora aos políticos a manterem aí a sua propagação aí das suas ideias políticas. Então, tudo isso vai ajudar a tecnologia na questão da manutenção aí do populismo. Ó. E as técnicas de manipulação interconsciencial, que a gente já sabe, a hipnose, a questão do emocionalismo, as palavras que eu utilizo, até mesmo se a pessoa tem conhecimento de energia, ela vai tentar aí te aglutinar, te dominar energeticamente, vai exteriorizar energias aí. Então, tudo isso eles utilizam aí, e a gente tem que ficar atentos ao autodiscernimento e se proteger, e ver, enfim, trabalhar com as energias para a gente não ser vítima desses assédios aí populistas. Muito bom. Encerrando com a frase enfática, então. Valeu, obrigado e até a próxima. Comenta então a frase enfática e aí já faz o encerramento, assim, alguma coisa que você gostaria de deixar de recado aí para o pessoal, alguma coisa que você que não foi comentado aqui, enfim. Então, a frase enfática eu quis chamar a atenção, porque o populismo influencia milhões de consciências incautas pela estratégia das emoções e do antidiscernimento, a fim de manter os interesses egóicos da liderança política anticosmoética. Exatamente, eles vão trabalhar ali em cima das emoções das pessoas para cooptar seguidores e desconhecimento, a ignorância ainda, o antidiscernimento dessas consciências ainda que não estão atentas à questão da crítica, do senso crítico e da análise aí com discernimento. Então, essas pessoas podem cair nesses discursos populistas. Então, sempre ficar atento, trabalhar aí o senso crítico, o autodiscernimento e a cosmoética, principalmente. O que esse político está defendendo? Ele vai ao encontro ou ele vai de encontro com as minhas posturas, com o meu código pessoal de cosmoética? Tudo isso temos que ficar atentos e analisando, e principalmente ver o plano, né, político dele, né, o que ele propõe, quais são as propostas de atuação. Agradecendo aí a Rose pela tertúlia de hoje, fazendo nossos agradecimentos aqui ao todo o pessoal aqui no Tertuliário,
as equipes. Hoje nós tivemos alguns probleminhas técnicos, né? Mas nós, assim mesmo, vamos fazer o encerramento e passar aqui para as informações de hoje da tertúlia para a Sofia. As pontuações da tertúlia de hoje são 213 acessos, 48 teletertulianos, 5 participantes presenciais, 10 perguntas presenciais e 21 perguntas online. Para amanhã, ou seja, hoje temos 2 convites. Gabriela, com a 16ª semana da INVEX, e eu, Sofia, com o curso Consim Cobaia. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los para a 16ª semana da INVEX, em nome da Acinvex. O evento vai acontecer do dia 7 de julho até o dia 17. E durante a semana da INVEX, a gente vai realizar o 18º Congresso Internacional de Inversão Existencial. Além de cursos que poderão ser assistidos tanto na modalidade presencial quanto online. Então, para saber quais são esses cursos e ver a programação completa do evento, acesse o site da Acinvex, acinvexes.org, ou através das redes sociais. Esse ano, o tema da Semana da INVEX será Greenvexologia. Então, se você tem interesse em conhecer mais da técnica da INVEX, ou se você já participou de Greenvex, você é nosso convidado especial. Aguardamos todos vocês lá. Olá, boa tarde. Em nome da Conscius, venho divulgar e lembrá-los que nesse mês, dia 16, num sábado, das 15 às 20 horas e 30 minutos, estará acontecendo o curso Consim Cobaia, na Conscius, na sala 2 do Cognitário, antigo prédio das Dinâmicas, no CAEC, em Foz do Iguaçu. Nesse curso Consim Cobaia, forma-se um campo interassistencial homeostático para a identificação de trafores, trafares e trafais, através da autoavaliação de uma folha do livro Conscienciograma, que é o manual para conhecermos a nós mesmos. Informações e inscrições poderão ser feitas e obtidas através do WhatsApp, código de área 45, fone 99 994 1460. Para amanhã temos o verbete Autocriticidade precoce no ambiente familiar, da especialidade Invexologia, com a verbetógrafa Cassiane Barbosa. Gratos pela participação de todos, boa tarde e até amanhã.